Bom dia, meus amados. A minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje, sexta-feira, 20 de dezembro de 2024, vamos aqui continuar meditando na palavra de Deus. Estamos vendo aí o livro do profeta Isaías, é o profeta messiânico, tá certo? Hoje o livro é capítulo 1, versículo 12 e 13, diz assim a palavra de Deus. Quando vides Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Amém? Vamos aqui aprender com a Escritura, contexto de Israel, o profeta Isaías, levantando essas questões a respeito de Judá, reino do sul, que estava em pecado contra Deus. E quem é de Deus e está em pecado contra Deus, está em sérios apuros, tá certo? Vamos aqui aprender com o texto. Versículo 12 do capítulo 1 de Isaías começa fazendo essa... É uma pergunta que eu vou dividir aqui em duas partes, tá certo? Quando viste para comparecer perante mim, assim, o templo era em Jerusalém. Estava lá e é considerado aí um lugar sagrado para os judeus, a morada de Deus, onde Deus manifestava o seu poder, no templo, né, que tinha lá suas divisões, e a nuvem se manifestava no Santo dos Santos, às vezes se espalhava, enchia o templo, né? Isaías mesmo vai ter uma visão, depois você vai ver, tá certo? Então, Jerusalém é a Terra Santa até hoje para o judeu, naquele contexto, e hoje também, mas naquele contexto com muita assim, veemência, era o lugar da manifestação da presença de Deus, onde Deus falava com eles. Amém? Era a Shekinah de Deus, era essa manifestação na figura da arca, né? Que estava lá dentro do Santo dos Santos, e aí Deus falava. Então, é um lugar santo. E ele vai fazer isso como forma de pergunta: quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus átrios? Ora, o templo ele tinha suas divisões. Isso é muito mais para a gente compreender o contexto, tá certo? Na área interna do templo só entravam os sacerdotes. No Santo dos Santos só entrava aquele que tivesse escalado para aquele dia. Vou usar a expressão escalado, aquele que tivesse consagrado para aquele momento, e era por um período temporário e entrava outro, tá certo? Então, era dessa forma. Então, quem vos requereu pisardes, né? Essa pergunta que Deus faz através do profeta é nessa condição. O templo estava lá, os sacerdotes era só quem entrava no templo. O Santo dos Santos tinha um que era separado para o serviço periodicamente, e o restante do povo ficava nas galerias adjacentes ao templo, que também era considerado sagrado, era o lugar da manifestação de Deus, onde Deus falava. É tanto que o Espírito Santo desce nos apóstolos em um desses lugares, que ele não estava dentro do templo em si, não, tá certo? Mas assim, quem vos requereu só pisardes os meus átrios? Os judeus, eles foram orientados no Velho Testamento, ensinados no Velho Testamento, que eles deveriam ir a Jerusalém pelo menos 3 vezes ao ano. Está lá em Êxodo capítulo 23, versículo 17, que ele diz que 3 vezes ao ano todo homem deverá ir adorar o Senhor, seu Deus. E esse adorar a Deus era em Jerusalém. Amém? Porque era o lugar da adoração, o lugar da manifestação de Deus. Portanto, o profeta, vendo isso, está avisando: olha, vocês sabem que nós temos aí uma obrigação, mas Deus está dizendo que, na condição que estão, quem requereu isso de vocês, né? Tanto os sacerdotes, é todo mundo, gente, não escapa ninguém nesse contexto, tá certo? E o versículo 13, aí vamos passar aqui o versículo 13, que ele vai dizer assim: não continueis a trazer ofertas vãs. Ora, isso é muito interessante, né? Judá todo errado. Não, mas vamos apresentar a oferta. O Senhor diz que é vã.
Amém? Não traga oferta vã se você está em pecado. Então é isso que o profeta está chamando a atenção. Porque o desejo de Deus é que Judá se conserte com Deus. E a mesma vontade de Deus para hoje é que a humanidade se conserte com ele. Mas o profeta vai dizer, olha, não continueis a trazer ofertas vãs. É Deus falando através do profeta. Ou seja, para Isaías, assim, que está falando a palavra de Deus, trazer coisas que, uma oferta, simplesmente trazer pelo trazer, isso é coisa vã, diz o Senhor, não tem sentido nenhum. Amém? E o texto vai continuar dizendo assim, o incenso é para mim abominação. Lembra que eu falei ontem, anteontem, que o pecado de Judá era comparado ao pecado da imoralidade sexual, que é a abominação a Deus, a idolatria é a abominação a Deus. Então ele está dizendo aqui, olha, o incenso que vocês estão queimando aí, isso para mim é abominação. Está servindo de nada, não. E também as festas da lua nova, tá certo? Só as solenidades, os sábados, né, que era para guardar o sábado, a lei judaica orienta isso, está lá nos 10 mandamentos e é ensinado por toda a Bíblia, tá certo? A convocação das congregações, ou seja, o ajuntamento das congregações, a convocação para as solenidades. Ele diz que não posso suportar. Olha, isso é muito assim, gracioso, o que Deus fala para o seu povo, porque ele quer que o seu povo se ajuste com ele. Somente isso. Ele vai dizer, falar de todas essas festas, né? A oferta do incenso é abominação, a lua nova é abominação, guardar o sábado é abominação para eles, para Deus. As grandes convocações das congregações, né? Para as grandes solenidades, ele diz que não suporta esse negócio, não, porque está associado assim, essa coisa estão fazendo, mas está aí todo mundo em pecado. Amém? Olha, e a Jerusalém, que é a cidade santa, para as solenidades judaicas naquele contexto existente, e até hoje, né, quem sabe, sem a verdadeira adoração, sem o sentido da verdadeira adoração a Deus, isso é abominação ao Senhor. Quando Deus abomina, ele está dizendo, isso não tem nenhum valor para mim. É desprezível, é abominável, não me serve. Amém? Então o profeta denuncia o pecado e denuncia dizendo, olha, o que vocês estão fazendo, Deus não está se agradando, não. Essa é a função do profeta. Eu estou aqui como profeta de Deus, não pela revelação direta do Espírito em si, mas revelação da palavra, porque é o Espírito de Deus que fala. Amém? Portanto, amado, Isaías vai nos orientar, ajudar naquele contexto, dizer que vocês estão fazendo tudo errado, não adianta festejar, não adianta fazer o Natal, se o negócio está tudo errado. Papai Noel não existe, né? Mentindo. Não adianta as solenidades, se está tudo errado, tá certo? Eu vou dar um destaque só para a questão das luas novas, eu não vou entrar nas outras festas de solenidade, não, que são as várias solenidades de muitas formas que era ordenado a Israel fazer. Mas eu vou dizer aqui a lua nova. A lua nova, ela era uma festa religiosa celebrada a cada 3 meses. Então, dividir o ano por 3, dava 4 vezes por ano, havia a festa da lua nova. E Deus diz, olha, isso aí é abominação para mim. Foi eu que mandei, porque quando você vai olhar a escritura, Deuteronômio, Êxodo e tal, na lei, vai estar lá dizendo que eles tinham que fazer essas coisas mesmo. Mas qual é o problema? É que o coração está impuro. Eles não estão fazendo para adorar a Deus, estão fazendo um ritual. Como muitas vezes é feito hoje, rituais, sem um sentimento de conversão, sem um entendimento de conversão, sem uma compreensão da verdade do Evangelho. Eles aqui entendiam, mas eles não estavam aceitando a revelação de Deus dada pelo profeta. E nos dias atuais, todo mundo entende, com raríssimas exceções, que Jesus é o Senhor. Mas, assim, a não conversão leva você a não adorar a Deus de verdade, como é para ser. Estou assim contextualizando para os dias de hoje, porque elas são a mesma coisa
do tempo passado, claro, guardadas as devidas proporções, porque lá eram guardadas as solenidades que eram ordenadas a Israel. Mas no contexto atual, um crente convertido, ele precisa entender que quando ele se reunir em algum lugar para adorar a Deus ou viver mesmo, ele precisa ser uma pessoa convertida genuinamente a Jesus, porque se estiver fazendo isso misturado com um monte de coisa, ou até mesmo com a sua prepotência, arrogância, você não está adorando a Deus, não. Isso não é agradável ao Senhor. Pode ser o cântico gregoriano mais lindo, mas se não tiver conversão, é só o cântico, tá certo? Não agrada ao Senhor. Eu estou falando isso, amado, porque Deus chama a humanidade para se voltar para si. No contexto do Velho Testamento, Deus levanta Israel, a nação escolhida de Deus, com a função de abençoar todas as nações. Porque isso está dito, está profetizado lá em Gênesis 12. A bênção é para todas as nações. Mas Israel se perdeu, não conseguiu fazer. Aqui Judá estava pecando e Deus diz, olha, o que eu ordenei a vocês, se vocês continuam guardando aí, oferecendo incenso, a festa da lua nova, dos sábados, as grandes solenidades, tudo que vocês estão fazendo aí não está valendo mais nada não, porque vocês perderam o sentido, vocês não estão mais crendo não. Porque o povo estava adorando imagem, os costumes dos outros povos, então é isso. Amém? É uma reflexão aqui para nós pensarmos, tá certo? Que você possa direcionar o seu coração a Deus através da pessoa de Cristo hoje. Porque hoje, até para o próprio judeu, para que ele adore realmente a Deus de forma convicta, entenda a vida eterna e a salvação, ele precisa se converter. Claro, já disse, já expliquei, e vou relembrar. Deus tem uma coisa especial com o povo judeu. E na vinda dele, os judeus vão se converter plenamente e serão salvos porque é um povo escolhido, não deixou de ser esse povo escolhido de Deus. Tem uma razão especial para isso, tá certo? Mas eu estou lhe dizendo, lhe ensinando, olhando para esse texto, trazendo para o nosso contexto, que se não houver uma verdadeira conversão, tudo que fazemos para Deus continua sendo abominação, não agrada ao Senhor. Pode agradar o religioso, pode agradar o pastor, pode agradar o padre, pode agradar aí quem quer que seja, pode agradar o guru, pode agradar o pai de santo, pode agradar muita gente, menos a Deus. Porque para adorar a Deus, precisa estar convertido a Deus. Amém? Eu quero concluir lendo João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 e 24, que diz assim, Jesus falando: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós só podemos adorar em espírito e em verdade quando o Espírito de Deus revela a verdade de Cristo para nós. Aí essa verdade está em nós, nós adoramos por causa dessa realidade, não por causa de mim mesmo, por causa de si mesmo, por causa da religião, por causa de qualquer coisa, não, mas porque Cristo habita no que crê, e aí a gente adora em espírito e em verdade. Jesus fala isso que tinha um contexto, ele estava brigando, adora aqui ou ali, em Jerusalém, ou na Samaria, no monte, acho que é Monte de Gerazim, não sei se estou lembrado agora. Então, adoração é no espírito e em verdade, a Cristo o Senhor. Amém, querida? Essa breve reflexão em Isaías, tirando esse ensinamento para nós, povo de Deus, Israel, escolhido por Deus, estava praticando coisas abomináveis a Deus. E tudo que eles faziam em forma da religião para cumprir os rituais, Deus disse, isso é abominação, porque vocês estão se comportando de maneira como se não fossem filhos de Deus. Isso vale para os crentes de hoje, tá certo? O crente precisa dar testemunho da verdade. Amém? Que Deus nos abençoe. Que o Senhor te dê aí uma boa sexta-feira. Que você seja agraciado pela presença de Deus. Que o Senhor abençoe a tua vida, a tua casa. Fuja dos rituais. Queira Cristo para você. Creia exclusivamente nele. Aí você vai adorar a Deus verdadeiramente. Amém?
O Senhor te abençoe, abençoe a tua casa, abençoe a tua vida, abençoe o nosso Brasil, que está precisando de uma bênção especial de Deus, a nossa nação. Amém, queridos? Amanhã continuaremos, estaremos falando amanhã do capítulo 1, versículo 14 e 15. Vamos assim continuar, porque o desejo do meu coração é que você entenda que há um Deus único e verdadeiro, que ele não divide a sua adoração. Ele não divide aquilo que é de exclusividade dele. Que você seja alcançado pelo Espírito de Deus e aprenda de fato a adorar a Deus verdadeiramente. Deus te abençoe. Tenha um bom dia.